Olá pessoal, eu sou Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pod Flu. Bom gente, como vocês já sabem, porque eu falei no vídeo da semana passada, eu estou participando de um projeto, que é o projeto Revisitando Hogwarts, do canal Fanatic. E agora eu já terminei meu livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu vou deixar aqui pra vocês, aqui embaixo, a data certinha do vídeo que a gente vai fazer conversando a respeito. Espero a participação de vocês, assistam todos lá no canal da Nath. E eu deixo o link pra vocês também na descrição, caso você esteja assistindo e este vídeo já foi, sabe? Tá assistindo agora, mas já passou, enfim, eu deixo o link aqui embaixo tudo. E eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Câmara Secreta, antes da gente fazer esse vídeo com todas as outras meninas, porque veio uma discussão muito pertinente na minha cabeça. Como eu disse no vídeo passado, essas leituras estão sendo muito produtivas pra mim. Eu tô conseguindo vir com muitas ideias que eu nunca tinha tido antes. E devido a algumas coisas que aconteceram aí recentemente, eu gostaria então de conversar com vocês um pouquinho a respeito da figura do Gilderoy Lockhart. Figura que realmente me chamou muito a atenção nessa releitura e eu normalmente não presto muita atenção nele. Então eu queria comentar um pouquinho sobre a figura dele e o que ele representa no vídeo de hoje. Então vamos lá? Lumos. Pra quem não sabe, Gilderoy Lockhart foi um dos professores de defesa contra as artes das trevas do Harry Potter enquanto ele estava no seu segundo ano. E na verdade ele já era um autor antes de livros que ele contava os feitos dele contra as artes das trevas e tal. Com o passar do tempo, no finalzinho do livro então Harry descobre que ele era uma fraude, não que ele não estivesse dando dicas disso ao longo do livro, porque ele não demonstrava nada do que ele podia fazer, ele só falava. E quem muito fala, né, cão que ladra, como a gente sabe, não morde. Então, para resumir um pouco das características dessa personagem, a gente pode dizer que o Lockhart era essencialmente uma pessoa autocentrada, né, narcisista. Ele pensava muito nele, ele não ouvia as pessoas em volta dele e se apoiava muito na própria imagem, no fato de que ele era bonito e que a foto dele venderia os livros, né? Então, ele promovia inclusive esse culto à própria imagem. Ele promovia que as pessoas se focassem mais no sorriso brilhante dele. Os livros eram só para ele se gabar de que ele era mais do que um rostinho bonito, que ele de fato não era. Ele escreveu basicamente, acho que 9 livros, eu não lembro direito, mas acho que foi uns 9 livros, incluindo a autobiografia dele, sendo que todos esses livros continham feitos que não eram dele. No final do livro nós descobrimos então que ele ouvia as histórias desses bruxos que realmente tinham lutado contra vampiros, contra lobisomens, etc. Se apostava dessas histórias, dos detalhes das histórias, e alterava a memória das pessoas para que elas não lembrassem de tê-lo feito. Dessa maneira, então, ele era bom em uma coisa que era o feitiço de memória. Isso ele sabia fazer muito bem, e ele deixava as pessoas com memória tão alterada que elas não sabiam direito nem quem elas eram. A J.K. Rowling declarou numa entrevista que o Lockhart foi uma personagem que foi livremente inspirada em uma pessoa específica que cruzou a vida dela, e que ela mesma declara que ela nem sabe se a pessoa vai se ofender, porque ele nem deve imaginar que ele é o Lockhart, que é uma característica muito comum de uma pessoa narcisista, né? Ela não vai se enxergar numa crítica se a crítica não for direta. Ela vai simplesmente pensar, isso deve ser pra uma pessoa que realmente faz isso, porque eu não faço porque eu sou ótima. É interessante que o Lockhart existe, né? Assim como a gente sabe que existem Lockharts por aí pelo mundo. E é sobre eles que eu queria falar um pouquinho hoje. Usando então essa referência, a gente sabe que existem pessoas no mundo que estão realmente lá, então, tentando melhorar a comunidade delas, tentando lutar contra os lobisomens que estão matando pessoas, lutar contra os vampiros, eu não lembro dos outros títulos dele. E elas usam então as próprias habilidades para isso, né? E sabemos também que tem pessoas que não estão interessadas nisso, elas estão interessadas em trabalhar em cima somente da própria imagem, e se promover em cima da própria imagem. E o que acontece é que essas pessoas acabam ganhando dinheiro, o nosso dinheiro, em cima de feitos que não são delas, porque elas, na verdade, não estão fazendo nada efetivamente, elas estão apenas promovendo um culto à própria imagem para se beneficiarem dela. Um exemplo claro que acontece disso hoje em dia é, por exemplo, o livro de youtuber. Eu não vou afirmar que todos os livros de youtuber são iguais, eu sinceramente tive contato com muito poucos, mas é um exemplo de uma pessoa que então, por exemplo, escreve uma biografia. Eu sei que existem livros biográficos de youtubers, e muitas vezes ela nem tem história de vida o suficiente
para fazer uma biografia, né, pra contar a história de vida dela para as pessoas. Não estou dizendo que são todos os youtubers que fazem isso, eu inclusive não vou nem citar nomes porque eu tive muito pouco contato, mas eu sei que a maior parte desses livros são biográficos. Então eles normalmente têm embasamento na história de vida da pessoa, e muitas vezes a pessoa tem uma história de vida de superação, sofrer preconceito, sofrer bullying e etc. E outras vezes a pessoa não tem. Então ela precisa de alguém que escreva uma história pra ela, incrementar um pouco essas histórias, né? Você pode escrever um gatinho subiu na árvore, ou você pode escrever gato está preso na árvore e pede ajuda. Você tá dando a mesma informação, mas uma delas desperta muito mais interesse do que a outra. Então eu não acho que um youtuber escrever um livro seja necessariamente autopromoção, a menos que o conteúdo seja produtivo, né? Seja um conteúdo que não seja exclusivamente autopromoção. Um exemplo, eu, Tamires, tenho um canal no YouTube sobre Harry Potter. Eu poderia pensar em escrever um livro? Poderia. Seria sobre mim e a minha história? Ou seria sobre Harry Potter? Sendo que existem em Harry Potter tantos assuntos interessantes a serem explorados, como eu tenho mostrado aqui no canal, muitas linhas de pesquisa realmente interessantes para fazer, para levar algum tipo de conteúdo efetivo para as pessoas. Então eu, como youtuber, escrever um livro sobre mim seria autopromoção. Escrever um livro sobre Harry Potter, uma análise literária, uma crítica, uma resenha, não seria necessariamente, seria às vezes trazer um pouco mais do conteúdo que eu tenho aqui para vocês. Então a crítica não é aos youtubers que fazem isso, a crítica é aos youtubers que promovem a própria imagem, ganham dinheiro com a própria imagem e se mantêm na linha do superficial, se mantêm na linha do sorriso bonito, como Gilderoy Lockhart fazia. O meu ponto é que nós precisamos então ter cuidado com os Lockharts da vida real. Precisamos tomar cuidado com o tipo de conteúdo que estamos consumindo e principalmente com o tipo de ego que estamos alimentando. Porque se você parar para pensar no Lockhart, ele realmente era uma pessoa que faria tudo para manter a própria imagem. Ele ganhava a vida disso. Então, se qualquer coisa acontecesse com aquela imagem e ela fosse destruída, ele teria destruído. E o narcisismo dele chegou a tal ponto que ele estava disposto, no livro Câmara Secreta, a deixar a Gina morrer, deixar o herdeiro de Slytherin dominar a escola e matar todos os nascidos trouxas, e deixar o Harry e o Rony loucos em troca de manter a imagem dele intacta. Estava realmente disposto a fazer isso se não fosse a varinha do Rony dar errado e ele ser ferido pela própria espada, como diz o Dumbledore. Mas não estou dizendo que também esse é o caso de todas as pessoas, mas eu estou aqui para apontar um extremo que o narcisismo possa levar as pessoas, que é de realmente passar por cima dos outros sem pensar nas consequências disso. E os responsáveis por alimentar o ego da pessoa que está disposta a fazer isso, ou torná-la disposta a fazer isso, somos nós. A gente que está consumindo, a gente que está alimentando aquilo de uma maneira que a pessoa um dia chega e ela não sabe mais o que fazer para não perder. Temos que então manter os pés no chão quando se trata dos nossos ídolos, manter a crítica, manter o conhecimento de que eles são simplesmente pessoas, para que a gente não consuma absolutamente tudo que seja produzido por eles, sem um olhar realmente crítico sobre o que está acontecendo. É muito bonito eu falar isso, por exemplo, mas se J.K. Rowling aparece aqui agora materializada na minha frente, eu vou o quê? Eu vou surtar, vou chorar, vou me descabelar, arrancar meus cabelos fora. Isso é saudável? Não. Por quê? Porque no dia que eu encontrar a J.K. Rowling na minha frente, e se ela não tiver a fim de falar comigo? Se ela estiver cansada? E se ela quiser cagar? Ela tava indo cagar e eu apareci e falar: oi, linda, você vai ver Harry Potter. J.K. Rowling é só uma pessoa, ela é um ser humano. E ela pode não estar num dia bom, e ela pode cometer algum erro. Harry Potter é uma história que foi muito bem construída, por exemplo, tem muito poucos furos, mas isso não quer dizer que não tenha, porque foi escrito por uma pessoa, não por uma deusa grega, né? Então é importante a gente manter os pés no chão a respeito de quem a gente gosta, para que a gente não passe a idolatrar pessoas, porque pessoas são falhas, cometem erros, cagam, literal e não literalmente. Minha mensagem aqui, uma reflexão que eu tive em minha leitura de Câmara Secreta, foi exatamente nesse sentido, da maneira como a gente enxerga os ídolos hoje em dia e tentar manter uma crítica sobre o que é produzido por eles, sobre o que a gente consome deles. Principalmente hoje em dia com esse boom de produção de conteúdo na internet, que gera cada vez mais ídolos, que são cada vez mais pessoas, né? São pessoas que gravam vídeo em casa, isso aqui é minha casa, gente, isso aqui é meu quarto. Então a gente tá colocando pessoas que às vezes não estão nem preparadas para lidar com esse tanto de ração que tá dando pro ego da pessoa. E a pessoa chega uma hora que ela não sabe lidar. E ela vai realmente cometer erros, vai realmente tentar usar muito dessa suposta fama desses fãs que ela conquista. E vai tentar usar disso de todas as formas, e não, principalmente para ganhar dinheiro. E não necessariamente isso é saudável.
nem pra pessoa, nem pros fãs. Então hoje o meu vídeo é: tome cuidado com os Gilderoy Lockhart da vida real. E nessa nota meio autoajuda, assim, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, curte o vídeo, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece que gostam de Harry Potter e que podem gostar dessa reflexão. E eu espero vocês no dia da gravação. Vou deixar novamente aqui pra vocês a data. E vai ser gravado o vídeo lá no canal Fanatic pra gente conversar com as outras meninas participantes do projeto Revisitando Hogwarts e pra gente conversar um pouquinho mais de Câmara Secreta por outros aspectos. Se você não teve tempo de fazer essa leitura, já começa então pelo Prisioneiro de Azkaban, e a gente vai conversar sobre o Prisioneiro de Azkaban depois dessa próxima leitura de Câmara Secreta. Se não me engano, é um mês também pra Prisioneiro de Azkaban. E é isso! Um beijo pra vocês! Não!